o som da batida na porta, por exemplo, com o tambor. O som da campainha, com o triângulo, né? E eu tinha deixado uma tarefinha para vocês, lembram? De pensar Sim. uma história, uma história que vocês mais gostam. Então, a primeira coisa da tarefa é pensar uma história. A segunda coisa, pensar um som que tenha nessa história. Um som. Que som será que tem nessa história? Pode ser qualquer som. E a terceira coisa, pensar que instrumento que poderia fazer esse som. Por exemplo, eu pensei numa história da Mônica, da Turma da Mônica, uma história que eu gosto muito. Então, já resolvi a primeira pergunta, qual história que eu pensei? Cada um tem que pensar numa história, eu pensei na Turma da Mônica. Segunda pergunta, que som que tem na Turma da Mônica? Que som que tem na Turma da Mônica? Então, tem o som do coelhinho, quando ela joga o coelhinho, Sansão, nos meninos, né, no Cascão e no Cebolinha. Então, quando bate neles, faz aquele som, tum, né? Então, lá vai o coelhinho, tum. Pensei o som que tem na história. Agora, a terceira tarefa, pensar que instrumento que eu precisaria para fazer esse som. Então, eu precisaria de um tambor para fazer o tum, e de uma flauta ou do próprio assobio para fazer o tum. Pode até subiar também. Entenderam? Então, assim que é a tarefa. Cada um tem que pensar essas três coisas. Primeiro, qual história? Segundo, qual barulho, qual som que tem nessa história? E terceiro, qual instrumento seria necessário para fazer esse som? Tá? Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem. O que vocês acham que funciona? Primeiro, pensar na história. Qual história vocês gostam? Qual história vocês querem utilizar para a tarefa? Eu tinha pensado na mesma coisa que a tua. É? Eu também pensei na mesma da tua, porque eu sempre assisto Turma da Mônica. Fala, Raíssa. Deixa a Raíssa falar ali, que a Raíssa estava tentando falar. Fala, Raíssa. Oi, Pinote. Tá. Oi, Lu. É que a minha pergunta a gente vai ter que pegar os nossos instrumentos, usar a parte do corpo para fazer o barulho e contar a história? Por enquanto é só para pensar, para dar uma ideia. Não precisa ter o instrumento. Vocês viram que eu consegui falar aqui sem precisar pegar um tambor ou uma flauta, tá? É só para a gente fazer uma conversa. Fala, Vicente. Mas só que se as pessoas pensarem o mesmo do que você, que Não tem problema. Eu vou fazer o mesmo do que você. Porque Da Turma da Mônica, mas a Turma da Mônica tem outros barulhos também, né? Não precisa ser o mesmo barulho. Eu pensei o mesmo do que o seu. Pode pensar um outro barulho dessa mesma história. Fala, Laís. Não é da história da Turma da Mônica, mas quando bate o cotovelo na parede... Faz um som. É porque eu não tenho tambor, aí eu posso fazer esse mesmo. Eu sei, isso aqui, ó, não precisa ter o instrumento agora, é só para pensar, tá bom? Não precisa ninguém ter agora o instrumento. Fala, Tomás. Na mesa também dá, ó. Isso. Então vamos lá, quem quer começar falando a sua história? Uma história que gosta. Vicente. Fala, Vicente. Bater no chão parece um tambor. Vamos começar pela ordem das tarefinhas. Primeiro, a história. Diz uma história que tu gosta. Vai querer ficar com a Turma da Mônica mesmo ou quer pensar outra? Pode ser o cotovelo na parede. Ah, mas uma história. Estou perguntando uma história, não estou perguntando o som. Vamos etapa por etapa. Primeira etapa, pensar numa história. Quem já pensou na sua história? Pode ser uma... Eu já pensei numa história, mas o que vocês estão fazendo?
Isso, nós estamos fazendo uma tarefa que tem que responder 3 perguntas. A primeira pergunta, pensar numa história que goste, numa história que goste de ler, que goste de assistir. Segunda pergunta, pensar num som que tenha nessa história. Toda história tem sons, né? Então, que som que pode ter nessa história que eu pensei? E terceira Pronto. pergunta, que instrumento que poderia imitar aquele som? Entendeu agora? Olha aí, pronto. Eu já sei a minha história e isso aqui que a gente fez no dia de arroz dentro de um potinho, só que embala aqui e daí fica batendo. Legal. Da minha história. Tá, vamos ver. Então vai, fala a Luísa, depois o Vicente, tá? Qual a tua história, Lu? Saci Pererê. Saci Pererê, a história do Saci. Muito bem, respondeu a primeira pergunta. Segunda pergunta, que som que tem na história do Saci que tu acha que poderia falar? Um som. Um som? Em algum momento da história. Esse aqui que a gente fez, a gente bota arroz dentro de um potinho e depois tapa. Sim, Daí tem um mas barulho que dá quando o Saci anda. Ah, quando o Saci caminha tem um som. Ou quando ele pula, né? Vai pulando. E tu faria com esse instrumento. Então, respondeu as 3 perguntas, né? Primeiro, qual história? A do Saci. Segundo, qual som? O som do passinho dele. E terceiro, qual instrumento precisa? O tambor. Faz aí pra gente ver como é que o Saci pula. Qual é que é o som do Saci pulando. Ó, tá pulando rápido. Tá, Vicente? História. Turma da Mônica. Turma da Mônica. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual som que tu vai utilizar da Turma da Mônica? Cascão! O Cascão fazendo o quê? Tipo, a Mônica chamando Cascão. E como que é esse som? Ué, com o canto mais importante, com a boca. Com a boca e tu faria então com o instrumento. Então, ó, tipo assim. Cascão! Tipo isso? Aham, com a boca. Ah, muito bem. Respondeu as 3 perguntas, né? Qual história, qual som e qual instrumento? A boca, a voz. Muito bem. Quem mais pensou? Maria Luísa, Raiz. qual a história, Malu? Eu pensei da Branca de Neve. A história da Branca de Neve. E qual o som que tem na história da Branca de Neve? Sabe algum som? Será que tem algum som na história da Branca de Neve? Eu acho que tem. Quando? Só um pouquinho, deixa ela pensar um pouquinho. Quando quando o caçador vai com a Branca de Neve para a floresta e leva ela lá e ele deixa ela ir embora. E ele volta com seu cavalo para o castelo. Será que tem algum som na hora que ele volta com o cavalo? Sim, o cavalo, daí ele bate o pé e cai no chão. Isso, boa. E que instrumento que daria para utilizar para fazer o som do cavalo? Ô, prof, eu sei outros. Eu sei outros sons que Só um pouquinho, Laís, uma de cada vez. Ó, a Malu tá com um instrumento bem legal para fazer som de cavalo ali, ó. Aquele tamborzinho que gira, né? Muito bom. Então, o caçador voltou com seu cavalo para o castelo. Vai lá. Voltou. Olha aqui. Isso aí. Legal, Maria Luísa.
Boa, respondeu as 3 perguntas e ainda estava com o instrumento ali. Não precisa, quem não tiver com o instrumento não se sinta triste, tá? É para imaginar agora. A gente está imaginando. Tomás, tinha erguido o dedinho também. Eu pensei na Turma da Mônica. Turma da Mônica, qual o ruído? Qual o barulho? Quando o Cascão grita quando ele não quer tomar banho. E qual o instrumento que tu precisaria? A boca. A boca, né? A voz, respirar fundo. Banho não, tá doido, não gosto de água. Muito bem. Kauai, Pensei da Madagascar. Madagascar. Opa, qual som do Madagascar tu usaria? Qual som tu pensou? Pera, deixa eu pensar. Que você pode falar. Eu sei. Qual? Qual, Kauai? Nenhum. Tá, o Kauai pensa mais um pouquinho, então depois eu te chamo de novo, tá? Raíssa, É, 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 eu escolhi os 3 porquinhos. os 3 porquinhos, boa. Segunda pergunta, qual o som que tem na história dos 3 porquinhos? Qual o momento da história tem um som legal, assim? Um som legal é aquela música que os porquinhos cantam. Ah, quando eles cantam. E qual das músicas? Quem tem medo do lobo mal? Aquela? Quem tem medo do lambu mal, Boa. E que instrumento tu precisaria para cantar essa música? É a boca. A boca? E dá para ter mais algum instrumento para acompanhar, né? Para ter a flauta ou assobio. Boa, subiu, boa. Legal. Isso aí. Quem mais? Maite Chagas. Eu já pensei no professor. Só um pouquinho, Kawai. Vai, Maite. Eu escolhi a história da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Qual barulho? Ela batendo na porta lá da casa da vovó. Para entregar os pontos mal. Entendi. E qual o instrumento que tu usaria para fazer esse barulho? É a mesa que eu toco assim, daí faz um barulho. Ah, a própria mesa, né? Legal. Kawai, Do Batman. do Batman, em qual momento tu utilizaria? A história do Batman, qual o som que tem da história do Batman? Batman. Ah, musiquinha de começo. E qual instrumento que tu usaria? A boca. A boca. Bom. E se quisesse fazer com algum outro instrumento também, além da boca, daria também? Guitarra. Ah, uma guitarra fica legal, né? Batman. Muito bom, Kawai. Quem mais que não falou ainda? Laís, Rafa, Laura. Tá dizendo qual Rafa? Aqui não tem Rafa. Rafael não, né? Ah, não. Não me enganei. É o Vicente Japura, porque tá escrito Rafa no nome dele. Tá. Quem não falou ainda pode falar. Eu quero. Então pode falar. A minha também seria da Branca de Neve. Branca de Neve. Eu sei outro som. Qual som? Os 7 anões cantando. Os 7 anões cantando. E qual instrumento que precisaria? A boca. No caso, precisaria de 7 bocas, né? Para fazer os 7 anões, né?
Muito bem. E qual a música que os Sete Anões cantam mesmo? Lembra? Não lembro. Quem lembra a música? Eu lembro aqueles cantos na versão do Chapolin, eu lembro aquela. Tchum, 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 fly, para. Tchum, 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 fly, para. Fala, Vicente. Você já pode cantar o nome de Rafael. É o meu pai. Ah, tá. Quem mais? Vicente? O que vocês estão falando? O que vocês estão falando? As pessoas que ainda não. As pessoas que ainda não falaram podem falar. No caso, eu acho que já foi todas. Não, ainda falta gente. Eu acho, né? Eu não tô entendendo. Vicente Japur. Pensou uma história? O prof te ajuda? Fala só uma história que tu gosta que o prof te ajuda a pensar um som, pode ser? Ô, prof, eu sei uma. Só um pouquinho, Vi. Agora é a vez dele. Só diz uma história que tu gosta muito, uma história que tu lê, ou qualquer história. Da Mônica. Vamos pensar um som que tem na história da Mônica? Deixa eu pensar, deixa eu ter uma ideia. A Mônica gritando. Não tenho uma ideia. Só um pouquinho, Luísa, deixa ele falar. Fala de novo, Vicente. A Mônica gritando do Cebolinha? Cebolinha! Quando rouba. Era a mesma coisa que eu ia Isso. E qual o som que qual o instrumento que tu utilizaria? Não sei. Não sabe? Qual o instrumento que precisaria para dar um grito? Boca. A boca, né? A voz. Ô, prof, eu tinha dito isso antes. Uhum. Quem mais que eu não chamei ainda? Laura. Oi? Eu sei uma. Só um pouquinho, Vicente, é uma pessoa de cada vez, tá? Pessoas que não foram ainda. Tá bom? Fala, Laura. Laura Machado ou Laura Miller? A Meuer tinha ligado o microfone. Acho que não sei se ela tá pronta para falar, já pensou uma história. Eu acho que ela tá pronta. Laura Miller? Na verdade, ela não. Laura Miller é que a mãe dela tá congelada. É, deu uma congelada, né? Laura Machado, já pensou? A Laura Machado tá se movendo. Não, tô com a câmera bem ligada. Vamos pensar uma história junto? Qual história que tu gosta muito? Eu no microfone da Laura, parecia um monte de cabras. Parecia um monte de cabras. Faz assim. Laura. Laura. Cabra! Ai, que medo que eu tô fome. Qual história, Laura? Não consegui te ouvir, desculpa. Nossa, que barulho de chuva. Tá. Talvez Bom, eu então. fale na próxima aula. Tá, então daqui a pouco eu acho que vai melhorar um pouco aí. Então, assim, gente, tudo começa, todos os sons que a gente possa fazer numa história, começa com a imaginação. Eu poderia pedir para vocês assim, tragam o instrumento e façam os sons, mas se a gente não começar imaginando, a gente também não vai conseguir fazer um som legal. Então, por isso que eu fiz esse exercício só com o pensamento. Algumas pessoas já tinham o instrumento ali, né, como a Maria Luísa, então ela já pôde tocar também aquele som que ela imaginou.
Mas, na verdade, é muito importante quando a gente começa imaginando, pensando que som que a gente quer, que momento que nós vamos querer fazer um som e que instrumento que nós vamos precisar. Antes de mais nada, senão a gente pega um monte de instrumento e não sabe como, por onde começar. Então, primeiro tudo começa com a criação no pensamento, né, com a imaginação. Laura, apareceu aí. Tá conseguindo falar, Laura? Fala alguma coisa, ver se eu consigo te ouvir. É, não tá funcionando. O microfone da Laura Machado tá dando muito barulho. Raíssa e Vicente, por favor. Não é legal isso, ligar o microfone e ficar gritando quando a colega tá tentando falar. A Raíssa até não falou nada, foi o Vicente, tá? Rafa Correia, Laura Correia. Oi? Oi. Pensou alguma história? Uma história que tu gosta, uma história que tu queira imaginar? Cinderela. Cinderela, muito bem. E que som que tem na história da Cinderela? Sapatinho caindo. O sapatinho de cristal caindo no chão. Quase meia-noite ela precisa voltar correndo e deixou para trás o seu belo sapato de cristal. Que som que pode ser o som desse sapato de cristal caindo? Que instrumento pode ser utilizado na tua imaginação? Pode ser um instrumento, mas pode ser também um objeto, né? Tipo, alguém falou ali bater na mesa, então não precisa ser um instrumento tipo guitarra, pode ser um objeto. Tim, tim. E o quê? Qual o instrumento que pode ser utilizado? Tlim, tlim é o som, né? É bem o som quando o cristal cai é esse, né? Tlim, tlim. E que instrumento que nós podemos utilizar para fazer esse som, tu acha? Dos instrumentos que tu já conhece. O triângulo, boa ideia. O triângulo faz aquele som, né? Plim. Parece um cristal caindo mesmo. Verdade. Tá? Então, como eu ia dizendo, todo o trabalho de música, de som, de som nas histórias começa com a imaginação. Então, uma pessoa que trabalha com isso, ela fica imaginando. Ah, vai ter uma cena de corrida de cavalo. Como é que eu posso fazer o barulho do cavalo? Ela imagina o barulho, pensa no instrumento que ela vai querer utilizar. Olha, professora, como vai? Ou outra hora, vai ter som de luta de espada. Que instrumento que eu posso utilizar para fazer uma luta de espada? Então, assim por diante, ela vai. Tudo começa com a imaginação. Tá? Então, eu quero que vocês, quando forem ouvir uma história, ou ler uma história, ou alguém contar para vocês, ou forem assistir um filme, que vocês observem essas coisas. Nos filmes é legal porque dá para ouvir, o próprio filme já tem isso, né? Quando vai ter um som, alguém faz aquele som. Tenta agora, Laura, de novo, vamos ver se funciona. Laura Machado. Não deu. Acho que tá com algum problema no cabo do microfone. Tenta agora, vamos ver. Oi? Não consigo te ouvir. Se tu conseguir escrever ou tiver alguém aí que te ajude a escrever, aí tu pode escrever as 3 respostas. A história, o som e o instrumento. Oi?
Não tô te ouvindo. Bom, mas não tô conseguindo te ouvir. Quer fazer um gesto? Que história é? Faz um gesto assim que eu vou ver, que a gente vê se a gente descobre que história é que tu pensou. É mímica. Tipo uma mímica, assim, sabe brincar de mímica? Eu sei brincar de mímica. A pessoa fala assim com a boca. Legal. Aparece o som ali. Quem vai Ou adivinhar? então na aula que vem tu me fala, tá? Na aula que vem, quando tiver mais. No Meet. Eu posso digitar no Meet, Laura Machado. Se conseguir digitar, ou se semana que vem, se tiver melhor, tu me fala, ou se melhorar. Mas vai tentando falar o nome da história, Ela pode o chamar alguém som pra tá. e o instrumento, tá? Se não der certo, não tem problema, não se preocupa que. Ou tira o fone de ouvido, que pode ser um fone de ouvido. A Violeta tá aqui do meu lado, ela quer falar também, ela pensou uma história, o som e o instrumento. É também da Cinderela, só que outra hora. Qual? A história da Cinderela. O som? Quando a fada faz a magia, eu tive uma ideia com o piano. Quando a fada faz a magia, não precisa mostrar, só diz mais ou menos como é o som que ela faz. Porque tem um outro som aí, na nota mais aguda de todas, e tal mais aguda, eu aperto e parece que é uma fadinha fazendo magia. Ah, tipo um plim, sabe? Sim. Aquele sonzinho? Daí ela faria esse plim da magia com o piano. Muito bom. Boa ideia. Então dá para usar qualquer instrumento, Qual o som do Android? ou até objetos também, como mesa, tá? Então é isso que eu estava falando para vocês. Quando vocês forem ouvir uma história, fiquem imaginando que sons que poderiam ser utilizados, o que poderia enriquecer mais, porque na verdade esses sons ajudam a enriquecer a história, né? Fica uma coisa mais completa, além do desenho e da letra que a gente está lendo, das palavras, pode ter também sons. Isso tudo vai tornando uma história com mais elementos, mais coisas legais, tá bom? Alguém teve mais alguma ideia de outra história, outro som? Não. Acabou a aula? Não. Mas eu só queria explicar por que a gente fez essa atividade. Agora sim, quem tem. Hã? Eu tinha pensado em outros dois, mas não deu pra falar e daí eu já repeti. Tá. Quem tem algum instrumento aí à mão agora, sim? A Maria Luísa já mostrou o dela. Prof. Prof, eu tenho a boca. A boca? Agora pensa então um som. Agora vamos fazer o contrário. Agora vamos pensar primeiro no instrumento e depois no som que dá para fazer. E depois na história, tá? Então, com a boca, Vi. Faz um som, Vicente. Ah, a Luísa tá com a caixinha ali. Luísa, Oi. que som que tu pode fazer com esse instrumento que tu tá? Esse aqui, É. eu posso fazer o instrumento de... Vamos ver. De um gigante pisando na terra. Ah, o som de um gigante pisando na terra. E qual história que poderia ser esse gigante? A história, deixa eu pensar. A história é aquela que tem uma pessoa que é pequenininha, eu não sei o nome, que é uma pessoa pequenininha, ela come uma colher de prato e vira um gigante. Acho que eu não sei essa história aí também. Mas legal, uma boa história. Nossa, Maria Luísa, o que é isso? É uma história? Tá. Ah, não. Quem mais que tem um instrumento aí acessível? Eu tenho. Ah, o Vicente já estava pronto, Raíssa depois. Vamos lá. Qual o Vicente? Primeiro instrumento é a nossa boca,
Depois pode ser assim, ó. Depois a história do Peter Pan voando. Ah, boa. Então, o instrumento a boca, o som. Tss. E esse som pode ser usado na história do Peter Pan, quando ele voa. Raíssa, Meu instrumento é uma musiquinha que tem no início do filme. o instrumento é o, não tô vendo, o violão. E a musiquinha que tem no início do filme, como é que é a musiquinha? Eu não. Posso. Quando eu tava olhando aqui agora, antes da aula, eu tava olhando o filme dela que tem uma musiquinha do início. Ah, entendi. Tem que dar uma estudadinha. Laís, Eu tenho meu piano. o piano? E qual o som que dava para fazer no piano? E que história que dá para utilizar esse som? A que a Violeta contou. Ah, da mágica, é, também. Boa. Verdade. Maria Luísa. Já usando minhas ideias. Quer falar, Maria Luísa, que instrumento que tu tá aí? Sim. Qual? Eu pensei no instrumento quando a gente fecha a porta, faz assim, ó. Ah, entendi. E qual instrumento é esse que tu utilizou aí? Uma gaveta? Ah, legal. E qual história que tem uma porta se fechando assim rápida? Não mexe. Sabe alguma história que tenha isso? Em qual história que uma pessoa fecha a porta bem rápida assim? Deixa ela falar. Pode ser. Quando os três quartinhos o lobo mal tá vindo aí, eles fecham a porta. Fecha uma porta bem rápido. Sai, seu lobo, aqui você não vai entrar. Muito bem, isso. Quem mais que tá com o instrumento aí? Maitê Chagas. Tomás. Qual o instrumento que tu tá aí, Violeta? Dois. Ah, Eu tinha uma ideia até. tá, qual instrumento? Mostra um aí. Pega o chocalho só. Esse aqui. Esse aqui? E qual som que dá pra fazer com ele? Eu tinha pensado com outro tambor, mas numa noite de tempestade, quando dá os trovões, bater com o trovão. Até mesmo eu acho que hoje de noite. Quando dá trovões, dá pra fazer com o tambor som de trovão, né? E qual história que tem sons de trovão? Aquela que tem todos da caverna. Ah, da origem dos instrumentos, né? Ah, lembra daquela história? Que tinha sons de trovão, de tempestade? Então dá pra fazer com tambor mesmo, né? Quem mais pensou algum instrumento? Já tem gente Não, deixa eu falar uma coisa. O que a Violeta pegou no que eu tava. É igual o teu, né? Ô, Verdade. tem uma. Fala, Vicente. O instrumento é o tambor. Aham. E o filme é o Jack Sparrow. Ah, o Jack Sparrow do Piratas do Caribe. Uhum. E Fazem em uns qual momento? tambor Ah, os trovões, né? lá no Mar Aberto. Também pode ser Ah, estados diferentes. legal. Tomás, tá com algum instrumento aí? Não, prof. Meus Algum? instrumentos só estão
lá atrás. Na salinha de música, algum objeto aí algum objeto que dê para fazer som? Só uma tesoura. Tesoura, que barulho que a tesoura faz? Olha, Que história poderia ser essa? Que história que tem barulho de tesoura? Então, a bruxa malvada, percebendo que Rapunzel havia jogado suas tranças para o príncipe, decidiu cortar as tranças de Rapunzel e a tesoura fez um barulho assim. Essa foi boa, né? Isso aí. Então, todo objeto pode ser utilizado, né? Até mesmo uma tesoura foi utilizada quando a bruxa cortou os cabelos da Rapunzel, né? Quem mais sabe algum? Tá com algum instrumento aí, Kawai? Uma guitarra? É. E que som que a guitarra faz? Que história que pode ter esse som aí? Qual? Som de guitarra? Mini Beats Power. Legal. Qual é a ideia dele? Mais alguém? Vicente, Japur, Laura. Surgiram boas ideias, né? Na nossa brincadeira aqui. Prof, o que Hum, vai fazer agora? Agora a aula já está terminando. Eu quero deixar uma tarefa para vocês. Todo mundo durante a semana, quando for Prof, ouvir uma história ou quando for contar uma história, fazer alguns sons que possam ter nessa história, ô prof, tá? Fala, Tomás. eu sei quantos minutos falta para acabar a aula. Quantos? 5 ou 4? 4, né? Agora 3. Tá? Então, eu quero que vocês, durante a semana, pensem, pode ser uma história de imaginação mesmo, não precisa nem estar lendo no livro. Vocês podem contar para alguém uma história ou contar para vocês mesmos, só que fazendo os sons. E se não tiver sons de instrumento, pode ser com a boca, pode ser com palmas. Se não tiver tambor, pode bater assim, pum, no chão. Tá? O mais importante é a criatividade, o pensamento, né? Então tentem criar pelo menos uns 3, 4 sons numa história, contar uma história e que essa história tenha sons. Deu para entender? Aí a aula que vem a gente vê se consegue contar pelo menos algumas dessas histórias aqui com os próprios sons que vocês criaram para ela. Tá. É de Sara. Que saudade. Certo? Então vamos fazer para encerrar aí, para começar bem nossa semana. Vamos fazer uma musiquinha bem alegre, bem para frente, Professor, animar. Relembrando também a história da semana passada. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu não tenho, eu também não, eu também não, eu também não. Eu não tenho, eu também não, eu também não, eu também não. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego 3 porquinhos pra fazer mingau. Hoje estou contente,
Vai haver festança, terei um bom porquinho pra eu encher a minha pança. Tá bom? Então, pensem na tarefa da semana. Tentem fazer, podem pedir ajuda. Pensar numa história e que essa história tenha sons. E vocês podem fazer os sons